Já deve ter lido ou ouvido falar, é uma pesquisadora nacional da ANPEB, né? Pós-graduação em Pesquisa e Educação. E também pela Central Única dos Trabalhadores, a professora Shirley Veiga, está lá em cima. A camiseta, então, do Fórum Veja da professora Shirley, que representa a Central Única dos Trabalhadores, e a nossa companheira Marlene, que é a representante do Fórum Veja na Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, na CECADI, a CECADI, né? A CENAEJA. Ela vai falar pelos Fórum Veja, então são os 3 proponentes desse colóquio. E a professora Joana do Bem, do Mato Grosso do Sul, que é a coordenadora do fórum lá no estado e a coordenadora da região Centro-Oeste, né? Ela vai fazer a mediação da mesma. Então, esse colóquio, nesse momento, nós estamos num grande movimento nacional pela construção da política pública de EJA, né? Estamos a Marlene lá na CENAEJA, eu represento o Fórum de EJA no Fórum Nacional da Educação, né? Junto com a coordenação nacional e com os coordenadores do Fórum de EJA de cada estado, estamos nessa mobilização nacional pela política nacional de EJA. E é disso que esse colóquio vai tratar. Para a gente compreender quais são as razões, quais são os fundamentos, qual é o perfil, qual é a característica da EJA e o que está sendo feito, qual é a EJA, né, que está sendo ofertada nesse momento no Brasil, para que a gente possa compreender e interferir, defender, votar, nos manifestar pela política nacional de EJA. Tá? Então, eu vou passar a palavra imediatamente para a professora Joana do Bem, que vai, então, mediar a mesa, e ela apresenta as questões. Nós vamos organizar assim. Cada uma das 3 pessoas terá até 15 minutos para fazer a sua provocação inicial, e aí a gente abre para as pessoas se manifestarem, fazerem perguntas. Esse é um colóquio, né? Não necessariamente as pessoas precisam fazer perguntas, podem apenas se manifestar. E depois, então, aí a Joana organiza o restante da mesa, ok? Muito obrigada. Obrigada, Rita. Inicio com uma autodescrição. Sou mulher de cor parda, cabelos mais ou menos curto. Estou usando uma camiseta vermelha e hoje usando uma tipóia azul no braço direito. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer os nossos companheiros dos fóruns de EJA do Brasil, outros delegados que estão compondo conosco esse colóquio. Quero agradecer a professora Sueli, professora Margarida e professora Marlene. Gratidão por estarem conosco neste colóquio, que é necessário e de extrema importância, dado o crescente número de pessoas, jovens e adultos e idosos, sem escolarização básica. Ontem nós falávamos com a professora Zara de 70 milhões de pessoas acima de 15 anos sem educação básica, de 9 milhões de pessoas acima de 15 anos sem alfabetização. E temos uma queda significativa nas matrículas da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E, colaborando com isso, o número crescente de escolas fechando as turmas de educação de jovens e adultos. Esse é um momento importante, é urgente, para discutirmos uma política nacional para a educação de jovens e adultos. E discutir isso, é uma política para esse jovem, esse adulto, trabalhador. É discutir, Margarida, pesquisa na educação, pesquisa para a educação de jovens e adultos.
e também para a gente discutir, Marlene, essa situação que nós estamos enfrentando. Necessitamos de uma busca ativa, de uma política que atenda com qualidade social esse estudante da educação de jovens e adultos. Nós precisamos de uma formação que integre educação e trabalho e que atenda o direito desses trabalhadores. Vou iniciar, então, com a professora Sueli, representando aqui a CUT, para dar início às nossas atividades. Como a professora Rita falou, teremos 15 minutos para cada um, e depois a gente abre para quem quisesse colocar, fazer os comentários necessários. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Acho que vou passar por esse lado aqui, por causa da tradução aqui de língua de sinais. Vou começar meu tempo. Então, em nome da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, quero cumprimentar aqui inicialmente a companheira Rita e todos os companheiros e companheiras do Fórum Nacional de Educação de Jovens e Adultos, na pessoa da minha companheira conterrânea, Joana, cumprimentar todos os fóruns estaduais de educação de jovens e adultos, cumprimentar a companheira Marlene, a companheira Margarida, e todos os educadores, educadoras, lutadores, resistentes e militantes da educação de jovens e adultos no Brasil. Então, eu sou Sueli, eu sou atualmente da direção da FETEMES, Mato Grosso do Sul, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, e componho também a Executiva Nacional da CUT como secretária adjunta de formação sindical. Por isso, estou aqui hoje participando com vocês, com a gente mesmo, desse debate sobre a educação de jovens e adultos. Aí eu vou pedindo para o companheiro, como o nosso tempo aqui é curto, então eu vou pedir para o companheiro lá da projeção passar para o próximo slide. Nós fizemos uma conversa prévia de organização desse colóquio e definimos que eu começaria minha fala, porque, por ser da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a gente traz um pouco dessa caracterização de quem é o nosso público da ente. De que sujeito é esse que nós estamos falando na educação de jovens e adultos. Então, mais ou menos, organizei uma fala falando da CUT em relação à educação e ao mundo do trabalho, que é aquilo que a gente lida no cotidiano. Pode passar. A CUT é uma central sindical. Pedi para passar a projeção para o próximo slide. Pode dando um toquinho aí até aparecer tudo. A CUT é uma central sindical. Ela filia sindicatos. São quase 4.000 entidades, sindicatos filiados em todo o Brasil. Tem filiado quase 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, mas representa 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no seu conjunto. E é a maior sindical, a central sindical do Brasil. Pode passar o próximo. E é aí de onde que vem essa relação da CUT com a discussão da educação de jovens e adultos. Ela é uma relação histórica. A CUT completou esse ano passado 40 anos e é uma discussão que vem desde a fundação da CUT. Primeiro, por reunir sindicatos, a CUT tem como filiados sindicatos de trabalhadores de todos os setores. Eu deixei em negrito ali educação e rurais, porque são os dois maiores setores dentro da CUT. São a educação que é organizada em todo o Brasil e os trabalhadores e trabalhadoras rurais também em todo o Brasil, que também é um dos índices mais elevados de pessoas não alfabetizadas e também de uma grande necessidade de educação de jovens e adultos. Aí tem saúde, metalúrgica, construção civil, vigilantes, comerciários, enfim, de toda a diversidade de trabalhadores.
Grande parte desses sindicatos, eu não me atrevi a falar que são a maioria das entidades dos sindicatos, mas uma grande parte são de trabalhadores e trabalhadoras com baixa escolaridade. A grande maioria. E a grande maioria desta base da CUT são de trabalhadores e trabalhadoras com baixo nível de escolaridade. Pode passar o próximo. Por conta disso, desde a sua fundação, a CUT vem fazendo esse debate, a reflexão, por quê? A CUT precisa entender de cada um desses segmentos que ela representa, como que funciona tanto a relação no mundo do trabalho, contrato, emprego, quanto as necessidades que esses trabalhadores têm. Então, uma das necessidades é a necessidade da educação. Então, desde o início, esse debate sobre educação, e nós construímos ao longo dos anos, e vem sendo aperfeiçoada, uma política nacional de formação, aí a formação política, sindical, social, e uma de educação dos trabalhadores e trabalhadoras, que nós construímos ao longo desses anos uma política que nós chamamos política de educação, uma concepção de educação dos trabalhadores e trabalhadoras da CUT. A CUT tem 6 escolas de formação política e sindical, uma por região, e nós temos uma escola, que é a Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, em Florianópolis, Santa Catarina, que é uma escola formal. É a única escola formal que trabalha com educação profissional e com educação de jovens e adultos. Depois vocês vão ver mais para frente, dentro da nossa concepção, dentro daquilo que nós defendemos e nós acreditamos. Mas já quero fazer um parêntese aqui. A CUT não defende que nem a CUT, nem as entidades tenham suas escolas. Nós temos uma que é uma experiência e que vem de um período lá de trás. Mas nós defendemos que a educação tem que ser pública, ofertada pelo poder público, com responsabilidade pública, que não que a gente tem. Temos essa, que é uma experiência para provar que aquilo que nós defendemos e que nós queremos ter a educação dos jovens adultos, a educação dos trabalhadores, está certo, é muito bonito e é possível de ser implementado, não é um sonho sem possibilidade de execução. Então, essa forte identidade com a EJA, historicamente, cadê a professora Maria Luísa? Está ali, a Maria Luísa, aqui de Brasília. Que a gente estava lembrando ali nos corredores que em 2005 a gente já participava, né? Eu participei também, ela também, a gente já fazendo esse debate da política de educação de jovens e adultos que nós queremos, que nós defendemos pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a CUT já desenvolveu várias experiências também junto com o trabalho, de elevação de escolaridade dos trabalhadores e trabalhadoras. Já foram inúmeras experiências bem-sucedidas, então, que mostram que a nossa proposta, a nossa concepção está certa. Por conta da formação geral dos trabalhadores, a gente precisa discutir isso permanentemente, porque a escolarização é fundamental na contratação do trabalho. Normalmente, se é contratado por nível de escolaridade, né? É quem tem escolarização, quem não tem escolarização, e também por conta da formação profissional e técnica, que não é aqui do nosso colóquio, mas que também é uma grande luta da CUT, porque pior do que a EJA ainda, porque a EJA ainda fica no campo do público, a grande maioria, a educação profissional e técnica é na mão das instituições privadas. E lá quem dá o tom são as empresas mesmo. Então, é uma outra grande luta nossa. Pode passar o próximo. Nesse contexto atual, como que está hoje este mundo do trabalho? Cerca de 93 milhões de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, 37 milhões com carteira assinada, quase 13 milhões de trabalhadores que trabalham, mas que não têm carteira assinada,
39 milhões na informalidade e mais de 9 milhões, apesar de ter melhorado bastante isso, mais ainda de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Então, isso aqui, tá? Este panorama de quem que são esses trabalhadores e trabalhadoras da EJA, para o qual nós defendemos uma educação pública de qualidade, com tudo aquilo que nós defendemos para a educação, defendemos para a EJA também. Pode passar o próximo. Estou aqui acompanhando meu tempo. E este conjunto de trabalhadores atua, e nós atuamos nesse momento, num cenário de profunda desregulamentação das relações de trabalho e dos direitos. Mas aí, fruto da reforma trabalhista e da reforma previdencial. Hoje, mais da metade dos empregos criados são trabalhos precários. Né? O trabalho intermitente, informal, pejotização, que a pessoa se transforma em uma pessoa jurídica para desenvolver um trabalho por conta própria, e uma série de outros. E a ampliação dos trabalhos por aplicativos, que também traz um trabalho de carro, de moto, de bicicleta, de patins, de uma série de mecanismos, de formas, um trabalho com jornadas altíssimas, altamente sem condições. Vou só dar um exemplo para vocês aqui da CUT de Brasília, que fez uma pesquisa com os trabalhadores aqui, motoempregadores. Para o que eles estavam precisando? As reivindicações deles. Um local para carregar o celular, porque eles precisam para o trabalho. Para ir ao banheiro, para esquentar a marmita deles e tomar água gelada. Gente, reivindicações elementares. E grande parte destes trabalhadores são jovens nessa faixa etária de 17, 18 a 30 anos de idade. Pode passar o próximo, por favor. Os mais precarizados são aqueles que têm um nível de educação básica menor, né? Quanto menos escolaridade, mais precarizada a relação de trabalho. As jornadas de trabalho são incompatíveis com a necessidade de estudo. A alta rotatividade também no trabalho impede que o trabalhador tenha uma frequência regular a uma escola, a um determinado local, porque no mundo do trabalho ele desloca toda a vida dele para o outro lado. E os segmentos mais vulneráveis são mulheres, a população negra das periferias, a juventude, população LGBTQIA+, quilombola, pessoas com deficiência, população do campo, imigrantes, entre outros. Então, esses ainda são os trabalhadores e trabalhadoras que têm uma relação mais fragilizada, que têm menor remuneração, e são os que demandam aí uma educação de jovens e adultos de qualidade. Pode passar o próximo. Aqui uma pesquisa que mostra um pouco isso, de uma entidade que fez uma pesquisa no final do ano passado, que 38% foi perguntado por que ele não está estudando ou por que ele desistiu. 38% disse que é por conta do trabalho. Aí a falta de interesse, 10% por causa da gravidez. As mulheres, 5,2% por conta de afazeres domésticos e de cuidados. E aí, se a gente somar isso aqui, trabalho, gravidez e afazeres domésticos, passa dos 55%. Então, é esse o âmbito do nosso perfil, dos nossos estudantes da EJA. E 42% tem uma renda de até um salário mínimo, que é a outra demanda, que quando esse jovem, para ele fazer uma EJA, pode passar, para ele fazer uma EJA, ele precisa, estou concluindo já, tá?
para ele fazer uma EJA, ele precisa de uma política de apoio. Então, diante desse cenário, nós defendemos que o Plano Nacional de Educação ele é fundamental e ele é central para a educação do Brasil. E aí, com todas as suas etapas e modalidades. A EJA, como direito, como estamos com essa camiseta. A EJA é um direito daquele trabalhador e daquela trabalhadora que não pode frequentar na idade correta. Quando aquela criança de 7, 8 anos, o trabalhador de 20, 24, 25 tem esse direito de ter educação. Políticas públicas de EJA e educação profissional, políticas integradas para possibilitar ele fazer a escolarização e também a preparação para o trabalho, assegurar o financiamento que garante uma educação de qualidade, uma escola que também dialogue com as necessidades deles, com tempo, um material específico para atender o público da EJA, porque senão ele não permanece na escola. Pode passar o próximo. Pensar, construir os mecanismos de assistência estudantil para esse estudante, né, para o transporte, alimentação e outras formas para assegurar que ele tenha condição de permanecer na escola, implementar uma política de formação inicial e continuada para os professores e professoras de EJA, para que não seja bico, para que não seja, às vezes, muitas vezes, pessoas que não têm a formação adequada. A revisão das diretrizes curriculares nacionais de EJA e estabelecer o financiamento adequado para passar concluindo e reafirmamos, enquanto CUT, a defesa da educação como direito pública de qualidade para todas as pessoas, em todos os níveis, etapas e modalidades, em todas as idades, em todas as localidades, ao longo da vida, com financiamento público, com gestão democrática. Mais um. E também queremos reafirmar aquilo que nós somos contrários. Pode passar outro slide. Somos contrários às políticas educacionais reducionistas, as pautas conservadoras da educação, a educação domiciliar, homeschooling, mercantilização, a privatização, militarização e outras reduções, concluindo já da educação. E o último, quero terminar aqui com uma frase de Paulo Freire, do livro Educação na Cidade, que ele diz assim: "Meu gosto de ler e escrever se dirige a uma certa utopia, que envolve uma certa causa, um certo tipo de gente nossa. E é um gosto que tem a ver com a criação de uma sociedade menos perversa, menos discriminatória, menos racista, menos machista que essa. Uma sociedade mais aberta, que sirva aos interesses das sempre desprotegidas e minimizadas classes populares, e não apenas aos interesses dos ricos, dos afortunados, dos chamados bem-nascidos. E é por isso que nós continuaremos na luta da educação, mas da educação de jovens e adultos, e da educação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras. Sempre. Obrigada. Grata, Sueli, brilhantíssimo. Acompanhou bem a discussão nossa de planejamento, né, Sueli? Quero registrar aqui, com muita alegria, com muita satisfação, a presença do deputado Pedro Pizarro, que é amigo da educação de jovens e adultos. Ele é proponente da frente parlamentar, que está conosco em todos os momentos. Também registrar a presença do deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, na qual eu os convido para fazer parte dessa mesa, sentar conosco aqui. Vamos lá? Tá bom. O deputado Pedro, inclusive, está com a camiseta que a Anitta fez questão de entregar ontem, e ele, com um compromisso muito sério com essa política nacional para a educação de jovens e adultos.
Pronto, agora tem que dar. Agora fazer o quê? Chama agora a professora Margarida, que é nossa conhecida, companheira, militante da educação de jovens e adultos, numa discussão de financiamento de uma política de pesquisa, de formação inicial e continuada para a educação de jovens e adultos. Obrigada, Joana. Bom dia a todos e a todas. Agora tem que não vou vestir na frente de vocês para não ser acusado de atentado ao pudor. A direita é fanática. Vai cabeça. Bom, quero começar agradecendo, né, o convite que a coordenação do GT18 da Amped fez para que eu pudesse vir representar o nosso GT. Dizer que a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação tem, sim, uma trajetória no debate da educação da classe trabalhadora, não só no GT18, é o nosso lugar. Estou vendo aqui companheiros, pesquisadores do GT18, mas dizer que a gente nasce lá no GT de Educação Popular e a gente ocupa, resiste, produz em vários outros grupos de trabalho, principalmente nos últimos anos, uma aproximação muito importante com o grupo de trabalho que se chama Trabalho e Educação. Não por acaso, daqui a pouco a gente vai tocar um pouco nesse tema, do quanto que não dá para pensar a EJA sem pensar a classe trabalhadora. E é disso que a gente tem enxergado cada vez mais também nas pesquisas da Amped. Queria colocar também da importância desse colóquio, e o espaço colóquio conquistado nas conferências. Não é a primeira vez que a Educação de Jovens e Adultos ocupa um dos colóquios das conferências nacionais. Temos feito isso com insistência e graças a um movimento muito articulado das representações que compõem o Fórum Nacional de Educação. Então, quero agradecer a Rita, que agora, nesse momento, é essa guerreira que lá no Fórum Nacional briga, mas Maria Luísa, Angelica, que eu e acho que é muito importante a gente dizer que ocupar nesses espaços que discutem a Política Nacional da Educação de Jovens e Adultos, a brecha, que não é hoje uma brecha, mas que tem escancarada para defender a educação de jovens e adultos trabalhadores, tem sido a pauta importante do fórum. É importante entender a dinâmica, conferências e fóruns, porque é um lugar que é ocupado por sociedade civil e sociedade política. Eu acho que esse lugar é fundamental. Nós tivemos colóquios em que, ao lado da representação da Amped e dos fóruns de EJA, que são sociedade civil, estava a sociedade política, ou seja, estava um representante de governo sentado nessa mesa. Mas a Tribu hoje, a chamada aqui aos nossos companheiros deputados, também como uma presença aqui da sociedade política. Tá? Então, acho que governo é Estado organizado, os seus poderes vários, poder tanto executivo como legislativo como judiciário, e a sociedade civil dando a pauta para a execução da sociedade política. Então, acho que as conferências são um espaço muito importante para que isso seja feito. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção, que acho que, enquanto Amped, a gente tem que ter um compromisso de dizer, é que a educação de jovens e adultos, ela, de fato, ainda é invisível na política de educação desse país. Por isso, o lema que se traz a esse colóquio é o mote da gente continuar brigando para que a EJA seja e tenha uma política nacional. Ela se constitua enquanto política nacional. Para além da gente compreender que o arcabouço aí, normativo, legal, financeiro, ele é executado por programas, por projetos, não podemos mais tratar a educação de jovens e adultos como um apêndice. Programa A, programa B, programa B. E não só o legislativo, o executivo, o judiciário, nós compreenda como uma modalidade de educação básica, como já está previsto desde 1996.
modos diferentes de ser dentro de uma estrutura normativa. E o que isso quer dizer? A belíssima exposição que a nossa companheira da CUT fez, dando um raio-x, um retrato de quem são os sujeitos da EJA, e aí eu preciso dizer que a gente também tem uma demanda adolescente empurrada para a EJA, que a gente não quer colocar como trabalhadores e trabalhadoras, porque eles têm o direito de ser adolescentes, de não estarem empurrados para o trabalho e para a sobrevivência, e na outra ponta nós temos os idosos. Aqui eu não estou tirando a característica de trabalhadores dos idosos, mas eu quero dizer que a especificidade do adolescente, a especificidade do idoso, da população idosa, precisa constar deste Plano Nacional de Educação de Jovens e Adultos. E, por isso, aquela descrição de tantas características diversas do lugar onde está cada trabalhador e cada trabalhadora dessa, impacta diretamente na nossa ação pedagógica nas escolas. Então, Sistema Nacional de Educação, e eu acabei de vir da mesa que estava discutindo o Sistema Nacional de Educação, precisa olhar para a educação de jovens e adultos e pensar que o arcabouço normativo ele tem uma responsabilidade imensa, porque ele pode ser interpretado como uma grande couraça que injeta o município e o Estado para fazer de um jeito só aquilo que é impossível de fazer de um jeito só, com esse nível de diversidade que nós lidamos na educação de jovens e adultos. Então, pense que aqui a grande contribuição que a gente pode retomar, e aí o designer está percebendo que nós fizemos uma armadilha aqui e colocamos a repetição das falas da nossa audiência pública. Então, enquanto Amped, eu queria destacar que não faltam pesquisas nesse país. A gente não precisa recorrer a nenhuma fundação para fazer pesquisa para nós. Profissionais competentes, engajados nos fóruns de EJA e que sabem exatamente do chão do lugar de fazer a EJA, que isso é outra coisa também que fica parecendo que eu, por exemplo, estou como uma universidade federal, nunca pisei no chão de EJA. Eu aposto com vocês que a maior parte dos pesquisadores da EJA desse país foram professores da EJA de Educação Básica. No momento que já estamos vivendo, que chegam na universidade professores que vão dar aula na formação de professores que foram alunos da educação de jovens e adultos. Nós já temos isso. E é muito importante saber do lugar de onde a gente fala. O lugar de onde você fala indica muito daquilo que é a sua capacidade de ver o problema do qual você está se apropriando. E as pesquisas, elas não têm como vir de cima para baixo. Então, a principal questão hoje posta para nós pesquisadores do campo da educação de jovens e adultos é de que lugar estamos falando. E qual é a nossa capacidade de não perder o chão da escola como esse lugar fundamental. E para a classe trabalhadora também não perder o chão do trabalho. Mesmo essa descrição tão precarizada que a companheira da CUT fez aqui para nós, essa mesma descrição demanda de nós, pesquisadores, respostas à realidade concreta. Não dá para a gente achar que uma escola da EJA, de fundamental, médio, integrada à educação profissional, ela vai se constituir sem que a gente consiga entender que os currículos precisam ser diversos, os horários precisam ser diversos, os espaços onde eu atendo a classe trabalhadora também são espaços diversos. Então, aqui para nós, fica claro, e todo o movimento dos fóruns de EJA tem dito isso em alto e bom tom, que a Resolução 1 de 2021 do Conselho Nacional de Educação é um golpe à educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos. Ah, tá. A colega está me dizendo aqui, muito cuidado, porque a gente está com pessoas deficientes aqui, e deixá-los de fora dessa discussão é realmente um crime, Então, agradeço, viu, companheiro, a chamada de atenção, e, de fato, nós temos também na população jovem, adulta, trabalhadora, que demanda a EJA, um número significativo de pessoas com deficiência.
E aí, é muito importante a gente entender que a política de inclusão, que começou a ser implantada nesse país, vai sofrer um golpe a partir do governo Temer, final aí da passagem de Dilma para Temer, nega, mais uma vez, aquilo que era uma discussão histórica. A vinda das pessoas com deficiência para a matrícula na educação de jovens e adultos não é fazer de novo um processo de exclusão. A exclusão dentro de uma política de inclusão, ela pode se dar num sistema em que eu pego toda a matrícula que estava nas associações A Paz da Vida, transfiro imediatamente a matrícula para a EJA e formo turmas que não são inclusivas. É um desafio para nós, porque nós da educação de jovens e adultos sabemos que os professores da EJA também não têm apoio, também não tem sala de apoio para acompanhar os seus estudantes, que são as pessoas com deficiência. Então, não dá para a gente imaginar que dentro dessa política nacional não venha a complexidade real, do Brasil real, daquilo que é a demanda. E aí eu vou repetir, 70 milhões. 70 milhões. Nós temos muito deputado, muito senador, muito gestor que acha que essa é uma invenção. Nós temos uma rede básica no Brasil com 47 milhões de estudantes, crianças, adolescentes e jovens, e nós temos 70 milhões de jovens, adultos, trabalhadores e idosos que não concluíram a educação básica. Então, não dá para você dizer que um projeto aqui, um programa ali, vai resolver isso. Agora, o que dá para dizer é que nós já fizemos muita coisa. E nós aprendemos com o que fizemos. E aí eu queria destacar, então, do ponto de vista daquilo que foram as assertivas nessa trajetória, que é tão contraditória, que a gente parece dar um passo para frente, 10 para trás. Um passo para frente, 10 para trás. Mas, de todo modo, é importante compreender que a EJA de hoje, né, essa grande mobilização pelo direito à educação das pessoas trabalhadoras, ela não está no mesmo patamar da política no contexto da ditadura militar. Ali era moral e supletivo, aqui é modalidade de educação básica. E não é só isso, porque a gente tem que fazer junto a reflexão que muitos pesquisadores fazem conosco, o cuidado de não isolar a educação de jovens e adultos na escolarização. A educação de jovens e adultos é muito mais do que a escolarização, mas sem o direito à escola de qualidade, esse trabalhador continua sendo subalternizado às condições que a companheira da CUT nos descreveu. Então, não estamos negando que se aprende em todos os lugares, se aprende sim. Agora, é responsabilidade do sistema educativo garantir a mediação do processo de conhecimento para a classe trabalhadora. E aí, eu me permito dizer, hoje, com os dados que nós temos, que é uma imensa maioria classe trabalhadora que já pisou na escola. Ela não concluiu, porque de lá ela foi expulsa. Ela não teve condições de concluir o seu processo de escolarização. A referência que a gente sempre faz a Paulo Freire e a riquíssima experiência do contexto dos anos 60 nos mostra a diferença desse contexto, porque ali sim, muitos daqueles trabalhadores dos ciclos de cultura não tinham processo de escolarização iniciado. A nossa grande tarefa hoje é reconhecer que a EJA que está represada, esses 70 milhões, eles passaram por um projeto educativo que faliu. E eu preciso negociar isso com a escola básica, porque se eu não faço esse debate no interior do Sistema Nacional de Educação, fica parecendo, deputado, que eu posso defender escola de tempo integral que fecha a educação de jovens e adultos à noite. E é isso que está acontecendo. Fica parecendo, e aqui, todas as aspas, né, que o tal projeto de escola militarizada tem o direito de tirar a classe trabalhadora das escolas noturnas também. As duas dinâmicas dos estados nossos, elas estão fazendo exatamente isso. Então, uma escola de excelência que se cria para a exclusão da classe trabalhadora. Ainda dentro dessa discussão que eu estou trazendo, tentando olhar um pouco, né, nossos grandes desafios, eu queria voltar para o que estamos fazendo aqui. O colóquio é para dar um gás, né? Para dar uma energia. Jesus enterrou? Você me mostrou 3 minutos primeiro? Eu não vi. Desculpa aí. Não, mas eu acho que a questão do plano nacional é fundamental e estratégico para nós.
O debate que a gente vai fazer, e eu queria parabenizar a mobilização dos fóruns de EJA, como vocês fizeram nos estados. A condição de chegar a essa conferência com o documento básico, com a nossa intervenção, da forma como está, mostra a força que nós temos e o que nós ainda podemos fazer. Mas eu queria lembrar que, assim, precisamos ainda caminhar muito. A batalha no Congresso Nacional não vai ser simples. E esses deputados que nos representam, eles precisam de nós lá. Eles precisam de nós engrossando as fileiras da briga contra a ultradireita que ocupou o Congresso Nacional Brasileiro, né? E, para isso, a gente vai ter que afinar algumas coisas. Porque se a gente começar a brigar por coisas que não são essenciais, a gente não chega na política nacional. Então, coisas essenciais, a nossa trajetória já disse para nós. Por que pensar a pauta de alfabetização fora da educação básica? Isso não cabe mais. Educação de jovens e adultos, a alfabetização ao infinito. Ao infinito. Por enquanto, nós estamos ficando com a educação básica, porque 70 milhões não tem. Mas, provavelmente, né, depois que a gente conseguir alcançar esse berço da educação básica para todos, todas e todos, nós precisamos pensar que a educação é mais do que isso. E a gente precisa continuar brigando. No direito à graduação e à pós-graduação de todos aqueles que quiserem, independente da idade. Pauta educação básica e não perder de vista que uma parte estratégica, que é aquilo que a companheira da Ruth disse, só conseguiremos alcançar se, de fato, construirmos currículos integrados à educação profissional e tecnológica. Já fizemos isso. A CUT fez, os institutos federais fizeram, fundamental. Oi? Muito bem. Obrigado, companheiro. Gente, palavrinhas que traem. Articulado, coisa nenhuma. Precarizado, coisa nenhuma. Nós estamos falando de cursos de formação integral. E aí eu estou me referindo às metas, tá, gente? Eu acho que a gente tem que pensar que uma meta 9, que ainda chega no desenho com 9,6 milhões de pessoas não alfabetizadas, tem a dizer para nós que colar isso no município, fazer o primeiro segmento da educação básica, do fundamental da EJA, é o caminho. Meta 8. Não dá para pensar que a gente vai alcançar os 12 anos de escolaridade de população fragmentada. Não tem essa da rede ficar com matrícula de 18 a 29 anos. Nós queremos a extensão do ensino fundamental e ensino médio para todos. Então, a perspectiva de comprometer as secretarias estaduais para que isso seja feito é fundamental. E encerrando mesmo, já tinha comentado a questão da meta 10, que é um fracasso nesse plano, fracasso, né? A gente não consegue enxergar, mas por que também que a gente não consegue enxergar? Não dá para fazer educação integrada sem envolver município e estado. Então, o grande desafio nosso é integrar o sistema. É aquela experiência riquíssima da EJA integrada educação profissional dos institutos federais, dialogarem com municípios e estados para fazer junto. Ou fazemos isso, ou vai ser a contratação do sistema EDS, que mais uma vez vai dar golpe na gente. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? É possível fazer integrado? Aqui tem professor de Instituto Federal que já faz integrado com o município. Então, não é a universidade, não é a Amped, não. São os professores que estão lá no chão da escola que estão dizendo que é possível. É fácil? Nunca foi. Nunca foi nada fácil para nós. Por isso que o nosso lema é peleja. É isso? Então, eu vou parar por aqui. Desculpa, viu, colega da Lena, por ter me empolgado, mas dizer que essas questões colocadas aqui no colóquio não são novidades. Já tem pesquisa mostrando isso em cada situação dessas que nós estamos falando. Então, a gente não começa do zero. E a gente não começa sozinho. Eu não posso deixar de reconhecer que hoje, para nós pesquisadores, ter a volta do Departamento de Políticas de EJA no MEC, ter a volta da SENA-EJA, ter a volta da SECADI, é fundamental. Porque essa secretaria, esse departamento, é que vai ter força para, junto com a CAPES e o CNPq, brigar pelo financiamento da pesquisa na EJA. Isso é fundamental, porque sem pesquisa,
sem professor formado como pesquisador, a gente não consegue romper com essa estrutura fragmentada que nós temos aí. Gratidão, Marília. Quero registrar aqui também a presença do Paulo Gabriel Nassif. Ele foi também nosso secretário da CECADI e hoje aqui ele é presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia. Gratidão, Paulo Gabriel, por estar conosco aqui nesse momento tão importante que nos custa tão caro, que é discutir educação de jovens e adultos, e vocês já perceberam isso na abertura desse colóquio, né? Agora, para fechar esse colóquio aqui, eu chamo a companheira Marlene, que vai fazer uma discussão dessas matrículas, da busca ativa, dessa política nacional também, para a educação de jovens e adultos. Precisamos de suporte no slide, está tudo certo? Vou ficar de pé, viu? Porque fora de EJA do Brasil só fala de pé. Dizer, né, da alegria de estar aqui, gente, nós estamos fazendo uma história, e que história nós estamos fazendo nos fóruns de EJA no Brasil. Eu vou fazer a minha descrição antes de começar a trazer algumas provocações para a nossa agenda de luta. Eu sou uma mulher negra, cabelo crespo, descolorido, estou de blusa vermelha e calça branca. Eu vou falar do lugar dos movimentos dos fóruns de EJA do Brasil e dizer que minhas provocações é para a gente começar a pensar numa agenda de luta urgente para os nossos fóruns e convidar todos vocês que estão aqui presentes, né? Saudar de uma forma bem especial todos vocês através dos nossos estudantes que estão presentes nessa conferência e os que estão presentes ausentes. Esses são os nossos sujeitos pelos quais nos movem na luta. Dizer que as duas companheiras que falaram, que acabaram, né, de dar o seu recado, elas é quem nos ajudam a pensar as nossas agendas de luta. A importância da ciência, da pesquisa e dos pesquisadores entre nós. Olha o quanto a professora Margarida traz de contribuição, né? Olha quanto a nossa companheira da CUT traz elementos para a gente construir as nossas pautas de luta. Então, a importância dessas entidades no nosso processo de luta popular é fundamental. É fundamental. E a professora Margarida é fantástica porque ela fala do lugar da pesquisa e do lugar de militante. Não sei se vocês sabem, mas a professora Margarida, junto com a companheira Cláudia Costa, elas têm um livro, Políticas Nacionais de EJA, né? E é um livro fantástico para quem quer entender, de fato, a trajetória política da EJA, nessas políticas públicas, né, que a gente tem construído ao longo dos nossos processos, né? Portanto, para a gente começar, né, a provocação, eu estou trazendo três políticas nacionais para a gente começar a entender o que nós conversamos aqui desde o início desse diálogo, né? A primeira coisa é a gente entender que quando a gente fala em revogar a Resolução número 1 de 2021, a gente tem que entender que ela vem de uma política anterior chamada Base Nacional Comum Curricular. É a BNCC, que é a base do desmonte da educação pública desse país. E a gente precisa se atentar para isso. E quando a gente pede revogação do ensino médio, do novo ensino médio, revogação da resolução, a gente está dizendo que essa BNCC precisa desaparecer. Até porque ela não vai dar conta do Plano Nacional de Educação que estamos construindo. Nós estamos em um outro caminho e a gente vai precisar pensar sobre isso. Então, essa é uma agenda prioritária para os fóruns de EJA do Brasil.
A gente vai precisar lutar muito, porque são parâmetros nacionais. E como esses parâmetros vão dialogar com o que a gente está propondo como educação para esse país, uma educação, né, que precisa reconhecer toda a diversidade e pluralidade desse país. A gente não pode estar com uma base comum que uniformiza a educação e todos os brasileiros e brasileiras. A gente precisa, de fato, pensar seriamente nesse processo. A gente estava conversando aqui anteriormente como é difícil a gente derrubar essas legislações, né? A dificuldade que a gente tem para revogar o ensino médio, para revogar essa resolução, né? Então, as duas, exatamente, as duas. Então, a gente precisa dessa agenda de ruas, essa agenda coletiva para a gente derrubar esse processo. Vamos adiante. Cadê quem está passando? Pronto. E aí, claro, como o tempo é curtíssimo, eu não podia trazer muitas coisas para a provocação, eu trouxe aquilo que é mais essencial para a gente pensar. Então, a gente está vivendo um verdadeiro desmonte da educação de jovens e adultos no Brasil, que é fruto do desmonte da educação pública desse país, né? Então, a gente está passando por esse processo. Então, por que a gente precisa de uma política nacional de EJA? Por que esse é o nosso lema dessa CONAI? Por que a gente precisa de uma política nacional? A gente precisa de uma política nacional urgente para estancar os prejuízos causados pela resolução número 1 de 2021. É urgente a gente construir essa política e desmontar, né, essa resolução. Por que a gente precisa fazer isso? Porque essa resolução, ela transformou a EJA em um balcão de negociata. A EJA virou um balcão de negociata, né? E isso o que causou? Causou um descontentamento, causou uma fragilidade na educação de jovens e adultos, que hoje a gente não consegue entender nesse universo da educação o que é a EJA verdadeiramente, né? Então, a gente precisa urgente fazer isso. E, para isso, para desmontar esse processo de negociata, que está legalizado pela legislação, né? A própria resolução número 1 de 2021 legaliza esse processo de negociata. Isso é que é terrível, né? A gente aceitar isso, a gente está convivendo com isso. E essa resolução, ela tem um problema muito sério, é muito grave, porque ela é transversalizada pela ideia de privatização da educação. Aí, quando me perguntam assim, professora, não tem nada nessa resolução que a gente possa aproveitar? Eu respondo, não, porque ela está atravessada de ponta a ponta em todos os seus artigos. Ela está atravessada pela ideia de privatização da EJA. Ela está atravessada. Portanto, ela precisa ser revogada. Não tem como a gente sustentar a educação de jovens e adultos com essa resolução. Então, isso é muito sério. Quando a gente vê nessa resolução as modalidades, ela define as etapas, ela define as ofertas. E aí, quando a gente vai para as ofertas, a gente vê o quanto ela banaliza a educação básica da EJA. E quando traz a EJA combinada, quando traz a EJA multietapa, ela ressuscita a multisseriada, que é um câncer na educação desse país, né? Classe multisseriada é câncer na educação desse país. Ela traz como multietapas para dentro da EJA. Quando ela traz a combinada, combinada, você não pode ir para a escola, não vá, fique onde você está, que a gente leva para vocês as atividades. Então, assim, não há uma preocupação com a aprendizagem. É só número de matrículas.
Então, se a EJA não garante a aprendizagem, ela está aí para quê? Ela precisa garantir a aprendizagem para que a gente possa superar os problemas que foram trazidos pelas duas companheiras. A precarização da vida, a precarização do trabalho. Sem aprendizagem, a gente não consegue dar o salto e sair dessa condição de dominação. Então, a gente precisa garantir, enquanto movimento dos fóruns de EJA, a aprendizagem, não é só o acesso, né? Não é só o acesso, não é só a permanência, mas a gente precisa garantir o direito à aprendizagem. Isso é fundamental. Vamos passando. E aí eu trago para vocês, a professora Rita, ela fez uma pesquisa de todas as propagandas sobre a educação à distância na ET. Ah, tá, ela organizou. Foi a Hilda Amazonas. Ah, o Newton. O Newton é o nosso representante da região norte. Fez um levantamento, ele está ali, fez um levantamento de todas as propagandas, né? Que, quando eu falei balcão de negociado, é porque a EJA virou ensino à distância aligeirado, que não tem nenhum compromisso com a aprendizagem desses sujeitos. Agora, que já vivem precariamente, que já vivem em uma condição subhumana, ainda transformam a EJA em um ensino, não é educação à distância. Eu estou falando de ensino à distância aligeirado. E aí, olha só, supletivo de EJA, conquiste seu diploma do fundamental ou médio 100% online. E o preço está promocional. Preço promocional. Finalize seus estudos em até 6 meses. Faça a EJA. Cadastre-se agora mesmo. Faça isso, faça. É que eu tenho dificuldade de falar o EJA. Eu tenho dificuldade. Quem tem a concepção de EJA, eu dificilmente falo U. Mas ali está o U, que é o ensino. É o ensino. Então, faça o EJA. Cadastre-se agora mesmo para mais informações. E aí vem o telefone para entrar em contato. Conclua seus estudos enquanto estiver 30 dias, ou seja, um mês. Supletivo EJA. Supletivo é uma política da ditadura militar, do período da ditadura militar. Supletivo. EJA já é uma modalidade que está na Constituição de 1988. O que é que fizeram? Juntaram as duas coisas. Supletivo EJA. Termine seus estudos com apenas uma prova. Ensino fundamental e médio, prova gratuita, vagas limitadas. Reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. Então, isso é só para provar a vocês quando a gente fala da negociada, né? E o nível que a EJA se transformou. Né? Vamos adiante. O meu tempo, né? 3 minutos. Passa. Bom, e aí, para assegurar o direito à educação de qualidade social, o que é que a gente precisa? Então, a gente precisa, olha aí nossa pauta de luta, a gente precisa de acesso, de permanência e aprendizagem. A gente precisa disso, porque a gente está falando muito em igualdade social na CONAI. Está lá, inclusive, quase todas as emendas, as premissas, o documento base, traz muito a educação de qualidade social. Mas, enquanto Fórum de EJA, nós precisamos discutir o que é que nós entendemos por qualidade social. A gente precisa entender isso. Né? Então, o que é que a gente, enquanto EJA, entende como qualidade social? A gente entende que precisa ter acesso, permanência e aprendizagem. E várias políticas que podem, que devem proporcionar isso para esses estudantes da EJA. A gente precisa, para garantir uma educação de qualidade, ter currículos emancipatórios pautados na educação popular. Não tem como não falar de EJA sem falar de educação popular.
E quando a gente fala de educação popular, a gente está dizendo, EJA é uma educação que precisa de posicionamento político, ela é intencional. E que Paulo Freire diz que é ato político. E aí a gente precisa se posicionar de que lugar eu vou pensar esse currículo e essa educação. De que lugar? E aí Paulo Freire é nosso, porque ele escolheu os oprimidos, e dos oprimidos ele pensa o lugar dessa educação popular. A gente precisa fazer a mesma coisa, é necessário um posicionamento. E quando a gente fala emancipatório, é que a gente precisa entender que a educação é ato de conhecimento. Quem ensina, aprende, quem aprende, ensina. Se nós, professores, aprendemos nas universidades a dominar o conhecimento científico, os estudantes da vida aprenderam também, né, a ter o domínio do conhecimento, da existência e da própria construção de sua vida. E que isso precisa ser conversado e trocado entre professores e estudantes. Paulo Freire diz isso. Educação é ato de conhecimento. E que, portanto, precisa, para emancipar, transformar as vidas desses sujeitos. Transformar de que forma? Melhorar as condições de vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E isso vai precisar de uma política intersetorial. Escola nenhuma pense que vai resolver a EJA sem buscar os outros setores. Saúde, trabalho, moradia, todos os outros direitos sociais. Senão, não dá conta. Então, a gente tem uma tarefa imensa pela frente. Finalizando, próximo slide. Aí eu trago como contribuições para a gente pensar a política nacional de EJA a partir do Plano Nacional de Educação. Tem muitas coisas, mas eu trouxe pelo menos 3 coisas que eu considero básicas. A gente precisa da política nacional porque a gente precisa construir políticas de Estado. E construir políticas de Estado, há uma exigência da gente construir políticas nacionais. E política de Estado não é política de governo. Política de Estado permanece, política de governo passa. E a proposta da nossa conferência é construir política de Estado. Não dá para a gente construir política de Estado sem pensar em política nacional e, ainda mais, pensar como direito humano. Né? Isso é essencial na EJA. A gente precisa de uma política nacional, e isso já foi dito antes, porque a gente precisa da criação do Sistema Nacional de Educação. É importante a gente pensar a EJA nesse momento, porque vai precisar, como a Pro Margarida já citou, de buscar novas formas normativas, organizativas. A gente precisa buscar, porque as que estão aí nesses sistemas de ensino, eu estou falando de pareceres, portarias, resoluções, elas todas são criadas com base em um único modelo de educação. E a gente, para criar o sistema, as modalidades precisam ter suas normas, suas formas organizacionais diferenciadas, senão a gente não consegue dar conta da presença delas e da efetivação delas dentro do sistema. Então, é fundamental pensar nessa política nacional. E, por fim, é importante também, porque a gente precisa, enquanto política nacional, reconhecer a diversidade das políticas educacionais. E a gente, como a educação de jovens e adultos, é base, minha gente. Pensar as questões, né, de combate ao racismo, ao sexismo, ao capacitismo, à homofobia. É necessário a gente, na EJA, ao pensar a política nacional, tem que combater todas as formas de preconceito e discriminação. Portanto, a gente tem uma agenda enorme para dar conta. E para finalizar, eu quero trazer aqui uma frase que marcou muito a nossa luta para construir o nosso panfleto. A gente panfletou ontem um bocado, ainda vamos panfletar hoje. E nessa construção de panfleto, nós discutimos uma frase que criou muita polêmica entre nós. A gente queria fazer um recado para o ministro Camilo, o ministro da Educação. E aí, quando a gente começou a escrever esse recado, a primeira frase que saiu foi: ministro, conversa com nós, conversa com nós, fala com nós.
precisa conversar com nós, porque ele só recebe a fundação e não recebe o jovem de missão. Então, essa é a Obrigada, Marlene. Quero registrar aqui a presença do Jaime e da Demeires. Eles são presidentes e a presidenta da Federação dos Trabalhadores de Educação de Mato Grosso do Sul. Gratidão, Jaime, Demeires, pela presença e o apoio nessa luta para a educação de jovens e adultos de qualidade social. Agora, eu vou pedir no deputado Pedro fazer algumas considerações e depois também o Chico Alencar diante das nossas pautas. Pedro mandou falar primeiro por ordem de chegada no mundo. Estou pertinho. Bom, gente, muito rapidamente. Eu li agora nesse recesso um livro chamado, de um autor argentino, que se intitula A Rebeldia Tornou-se de Direita. Na verdade, a gente enfrenta, a par de todas essas considerações absolutamente fundamentais, para chacoalhar o MEC e as políticas públicas e o novo Plano Nacional da Educação para o imperativo do ensino de jovens e adultos, que é fundamental e tem que estar integrado na política educacional brasileira como um todo. Tudo que vocês dizem aqui, reiteram, e que, na verdade, a gente não vê o MEC muito atento a isso, como deveria estar. Agora, tem algo que é intransferível, que não cabe cobrança a não ser a nós mesmos. E é muito preocupante. A extrema-direita no Brasil, com a sua retro-utopia, com a sua utopia regressista, está com uma base social jamais vista. Eu não era nascido no tempo do integralismo, na década de 30 do século passado. Mas agora é impressionante. Parece que eles se revigoram dos absurdos, do que é ilógico. Hoje houve uma operação muito necessária que pegou lá o Carluxo, meu colega vereador também. Muito bem. Tem que apurar tudo, por mais que deixe a família em apuros. Ainda assim, nas postagens que fizemos, já veio gente dizendo: o povo está interessado em comida, em educação boa, em transporte. Isso aí de espionagem é uma bobagem. Ou seja, há uma cultura autoritária arraigada que começa nas crianças, nas famílias, na homeschooling, várias iniciativas desse tipo, que a gente tem que combater. Para isso é resgatar a esperança militante. E cada um de nós aqui, até no parlamento, que é um cemitério de utopias, que é a hipocrisia dirigida a escalas oficiais, tem que ser algo fundamental. Eu acredito, veja só, falar em utopia, eu, burro velho, em vez de me aposentar na UFRJ, defendi tese de doutorado agora em dezembro, e passei, olha só, vai para a aula de hoje. Eu quero dizer que Paulo, como citado aqui, Paulo Freire, alfabetizar e ler o mundo, a gente precisa estar relendo o mundo e resgatar a dimensão da utopia para conquistar a emoção, o coração e a razão dos jovens, dos adultos, dos idosos. Sem isso, a gente vai perder. Daniel Cara, no colóquio anterior, falou que acredita muito que derrotaremos o neoliberalismo, inclusive na sua feição mais escrota, me perdoa a palavra, que é o bolsonarismo no Brasil. Acreditar é um ato de fé. Agora, fé sem obras é vã. Então, é essa atuação no cotidiano, no mínimo, que os trouxe aqui, que faz uma mesa trazer essas palavras tão fundamentais, que tem que chacoalhar lá o Camilo, para que ele dê atenção a isso, não fique só voltado com a experiência exitosa no Ceará. Né? Isso não basta e tem limitações, a gente sabe. Educação pública, em qualquer idade, e interesse privado não combinam.
A gente tem que resgatar essa dimensão da utopia, do ensino público, gratuito, democrático, crítico e de qualidade, para mudar de fato esse país. Senão, a certeza da vitória não é tanto. E eu quero muito estar falando dele. O Lula vem aqui para mostrar o seu compromisso real com a prioridade da educação pública. É um absurdo, sinceramente. Eles estão aqui em Brasília. Não vir aqui, devia ter vindo ontem. Falei com um cara lá da presidência, do não, a gente está examinando o cenário, podia ter reação da direita, uma faixa que fosse já ia encanar. Tem que parar de ter cuidado excessivo. Ousadia é fundamental. Sonho sempre. Muito bom. Muito bom ver vocês aqui. Ver vocês aqui na CONAI, dando uma esticada em alguns conflitos na abertura ontem. Gostei muito da faixa, gostei muito da provocação. Tem que fazer isso. Tá? Tem que fazer isso para mostrar a visibilidade, mostrar as contradições, mostrar também o cotidiano de vocês. Então, por isso, eu queria cumprimentá-los. É sempre uma alegria ouvir-los. Né? As mulheres aqui da EJA tomando uma direção, esses fóruns, e a clareza política com que vocês têm acumulado ao longo da luta de vocês. Em segundo lugar, eu não vou aqui me estender em falas gerais, e estou muito contemplado na fala do Chico, a preocupação com como está sendo feito, se construído, formado os sujeitos no cotidiano de nossas periferias, cotidiano de nossas bases sociais, inclusive da classe trabalhadora precarizada. Diferente do Chico, nessas minhas férias, além de ter ido com a minha família para Cuba, eu li 4 livros. Nesses 4 livros sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema. Primeiro livro sobre neocolonialismo digital. Como que o imperialismo vai internalizando uma nova cultura digital no Brasil de domesticação das classes trabalhadoras e do nosso povo. O segundo livro, 10 fundamentos para desligar as redes sociais. O terceiro livro é a indústria do caos. Como as grandes plataformas estão mudando o comportamento e a mente das pessoas e da classe trabalhadora e dos pobres sujeitos da EJA. E o quarto livro, que mostra a fábrica de cretinos digitais. Tá? Fábrica de cretinos digitais, como as redes sociais estão formando cretinos, e na intolerância no ódio, e na extrema-direita, no fascismo, no nazismo, porque eles se alimentam também dessas contradições e desse antagonismo para se alimentar e ficar rico. Eu acho que o cúmulo do capitalismo contemporâneo foi pegar todo o conhecimento acumulado no planeta e 3, 4 grandes grupos empresariais vão fazer em chat, GPT, inteligência artificial, a reprodução do conhecimento acumulado pelo planeta, pela humanidade. Eu acho que nós temos que dialogar sobre esse mundo, porque no mundo cotidiano nossas bases sociais estão se fazendo e se formando para além da educação formal e da escola. Segundo ponto, terceiro e último ponto, eu estou muito contente com a presença de vocês, estou muito contente que eu acho que o desafio tem a BNCC, tem o Sistema Nacional de Educação, que nós no Congresso vamos votar, esse ano queremos votar até julho, e tem o Plano Nacional de Educação, que essa conferência vai dar as diretrizes, mas tem uma pedra no meio do caminho, junto com a BNCC, junto com o Sistema Nacional de Educação, junto com o PNE, que se chama Congresso Nacional, e lá que vai votar. Se não tiver rua, se não tiver mobilização social no conjunto da obra, a esquerda, o campo popular, a educação popular, vai ser derrotada. E corremos risco da primeira derrota acontecer em março já, com Mendonça Filho, que revoga já que tem ressonância de 100% aqui. Mas dentro do Congresso, revoga já, somos em 140, 150, de 503. Então, portanto, se não tiver rua, não tiver mobilização, não tiver pressão social, nós já iniciaremos em março a derrota do ensino médio.
Então, para ter presente as 3 pautas desse semestre no Congresso: ensino médio, Sistema Nacional de Educação e PNE. Portanto, nós estamos com uma expectativa enorme que a Conferência Nacional, além do documento aprovado em papel, ela mobiliza a sociedade brasileira, mobiliza educadores e estudantes para tomar conta do Congresso Nacional, para tomar conta dos estados, para tomar conta, para pautar isso que está sendo discutido aqui na conferência. Eu estou contente e, ao mesmo tempo, 3 desafios do que nós podemos fazer. A frente parlamentar. Por que demora a construir frente parlamentar? Porque vocês são invisíveis na maior parte dos deputados. Ninguém percebe a importância da EJA na política, como também nos nossos governos. E quando vocês se impõem, isso é fundamental, porque tanto nos governos, eu fui prefeito, eu sou deputado, estou na relação agora da base do governo, mas se a presença de vocês não se fizer presente, não vai ter presença, não vai ter disputa, tem que disputar o governo, tem que disputar o governo, tem que disputar o governo. Vamos ser cada um que já tem posição política clara, diante do fascismo, diante da extrema-direita. Nós estamos aqui, eu e o Chico aqui nos abraçamos, somos 2 agremiações partidárias diferentes, do que nos move num projeto estratégico. Inclusive, sensibilizar o MEC, mostrar ao MEC que tem outras políticas necessárias. Né? E eu quero dizer aqui que quando a gente for discutir no ensino médio os financiamentos agora da Bolsa Permanência e da Bolsa Poupança, não estava no horizonte educação de jovens e adultos. Não estava. E a gente levantava a necessidade de alguém dar um primeiro passo. Quando a gente tive reunião com 2 ministros na Casa Civil, a discussão era que não tinha recurso suficiente para os jovens do Bolsa Família do ensino regular do ensino médio. Então, eu acho que é uma resposta razoável que se construiu. E tive a honra de ser o relator, onde contemplou um apoio financeiro dos mais pobres desse país, oriundos de uma questão de renda, não de gênero, não de raça, mas de renda como ponto de partida, e as famílias do Bolsa Família, tá? Que seus jovens têm o direito de ter R$200 por mês, R$2.000 ao ano, e mais R$1.000 no final do ano, e lá para sonhar a universidade, mais 200 lá no Enem, ou seja, 9.200 corrigidos. E esses, ao longo do ano, podem gastar, podem utilizar, e no final do ano fica em forma de poupança, em forma de rendimento. Quando vejo o debate da EJA, como da educação do campo nós somos derrotados. Da educação comunitária, do campo, nós somos derrotados. Por um critério que é a renda dos pobres do campo da cidade que seriam atendidos. Então, não se especificou alguma questão lá do campo. Quando veio da EJA, a gente pelo menos conseguiu uma vitória que pode não ser a ideal do que vocês gostariam de ter, mas eu considero uma vitória muito importante. Que a juventude de 19 a 24 anos está contemplada nesse programa, que é um ponto de partida importante para iniciar esse apoio de R$200, R$2.000, mais R$1.000 para os jovens de 19 a 24 anos da EJA. Ok? Da EJA. Vocês não têm outro apoio para conquistar isso. Então, tem muita luta para lutar. Vamos em frente, conte com a gente, vamos fazer. Eu acho que eu e o Chico podemos assumir um compromisso aqui, de fazer a mediação dessa palavra bonita que motivou essa mesa aqui, que me fez eu estar aqui. Política Nacional da Educação de Jovens e Adultos. E que essa bendita política nacional, como é que ela se materializa num processo legislativo ou do executivo, e nós podemos, como primeira tarefa, grande tarefa, que eu e o Chico, nesse mandato, nós podíamos fazer, é consolidar essa política nacional da EJA no Brasil e podendo discutir pelo executivo, por decreto, por resolução, por portaria, por instituições, etc., ou por uma política nacional apresentada pelo parlamento para incidir nos governos municipais e estaduais. Tá? Para fazer, nós fizemos muitos programas, colocando no parlamento o debate,
para incidindo no governo. Como tem um projeto de renda básica energética que vai colocar para os pobres do país aí 6 bilhões de reais como direito humano à energia elétrica, que hoje os mais pobres do país colocam o primeiro problema numa pesquisa de governo, custo da energia. Só no sistema elétrico, hoje, em primeiro lugar, qual é o maior problema das pessoas? Custo da energia. E nós vamos fazer isso, essa luta junto pelo Congresso para incidir no governo. Eu acho que a política nacional da educação dos jovens adultos, da EJA, poderia ser, inclusive, de iniciativa, tanto do governo quanto de vocês, ou do próprio Congresso, que nós podemos apresentar para ir dialogando com a sociedade, para ir seguindo no governo. Eu acho que dá para fazer essa construção. Eu acho que a Frente Parlamentar teria essa grande tarefa de estruturar uma política nacional da EJA dentro do Congresso Nacional, incidindo nos governos federal, estadual e municipal. Viva a EJA! Queremos agradecer ao deputado Pedro Mesário e também Chico Alencar, que estão conosco nesta luta. Mas agora, eu quero assim acolher com muita amorosidade e agradecer a presença da nossa diretora da Educação de Jovens e Adultos, da CECADI, a professora Cláudia Borges. E ela era participante ativa do Fórum de EJA Goiânia. Obrigada, professora Cláudia. E agora a gente vai iniciar. Quer falar? Quer falar? Pode, deve. Depois a professora Rita. É uma honra, professora Cláudia, tê-la aqui conosco. Parceira, companheira de luta. Gente, a honra é minha. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês da minha emoção de ontem, de hoje, né? E eu fiquei pensando no que Paulo Freire nos diz, né? A história como possibilidade, não como determinação, né? E a gente fazendo história aqui na Conai. Eu acho que a gente tem mostrado que é possível, né, a gente se contrapor a tudo que está colocado aí. Isso dá para a gente uma energia, uma força, né, de que a gente pode fazer, e pode fazer de forma diferente, né, de forma democrática. E aí eu quero trazer aqui, aproveitando que o Pedro Kizai acabou de falar agora dessa uma política nacional para EJA, né? Eu acho que a gente fez uma construção aí, né, nesse 2023. Eu acho que muitos de vocês devem ter escutado a gente falar da nossa construção da política, né? Fizemos na EJA, fizemos com o movimento dos povos de EJA, e esse processo continua, né? E aí eu queria dar um pouco, assim, em rápidas palavras, só para dizer para vocês que essa construção, ela ganhou uma abrangência, né, que parte da alfabetização agora até o ensino médio. Eu quero agradecer aqui de público, né, o Pedro Kizai, porque eu sei que ele contribuiu muito, né, e nessa definição e determinação dos jovens aí, da educação de jovens e adultos, entrar, né, também no programa Pé de Meia. Mas o que isso nos diz, gente, é que a gente está numa construção que é a construção que deve ser feita, né? Por isso que a gente discutiu muito, pensou muito. Estamos agora nessa perspectiva da intersetorialidade, que eu ouvi muito aqui. Nós fomos discutir com vários ministérios, né? Estamos ainda discutindo com os ministérios, para que a gente possa trazer todas as contribuições e programas que tem os ministérios, que estão com jovens, adultos e idosos,
e que estão separados, né? E a gente está tentando buscar, né, trazer para essa nossa política, né? A nossa política tem o nome de Pacto Nacional pela Alfabetização e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. Pensando nesse todo, eu quero lembrar que a ideia do pacto foi do nosso ministro Camilo, e ele pediu que nós fizéssemos esse desenho, que construísse, e as palavras dele sempre foram essas: precisa discutir com os movimentos de vocês, com os movimentos sociais. Então, por isso que a gente fez todo esse exercício com a diretoria, né? E estamos aí nesse processo agora de estar finalizando aí o desenho da política e agora pensando, né, como nós vamos trazer formação de professores, está prevista lá na política, desde a alfabetização até o ensino médio, né? Trazer material didático, o Plano Nacional do Livro Didático, onde o ministro falou, né? Aliás, parêntese, né? Eu lembro muito da gente no nosso movimento dizendo que a gente precisava que o ministro, que a EJA estivesse na boca do ministro, né? Ontem nós tivemos a fala dele várias vezes, né? Da EJA. Isso se deve a toda essa construção, né? E esse movimento, toda essa construção que foi feita. Então, acho que isso é importante perceber esse reconhecimento dele para a educação de jovens e adultos, e essa importância que ele está dando para o pacto, né? Então, feito esse parênteses, só falando um pouco mais da política, né? Além do material didático, né, do Plano Nacional do Livro Didático, mas a gente também busca também construção de recursos para materiais com os educadores populares. Vocês sabem que a nossa política tem uma vertente forte, porque a gente sabe que ela precisa incidir nos entes federados, estados e municípios. Por isso que a política é feita com os entes federados e a política também, mas ela também precisa ser feita com os educadores populares, né? Então, assim, gente, são acho que muitos passos que foram dados nesse 2023 e já agora em 2024. Não vai dar tempo de falar tudo isso aqui, né? Mas só dizer também mais um ponto que eu acho que é importante. Nós conseguimos, com a parceria da CAPES, com todas as licenciaturas via UAB, as 147 universidades, nós vamos ter o curso, nós já fizemos o projeto de curso e vamos ter em todas as licenciaturas de educação de jovens e adultos. Isso é um passo para depois a gente ampliar e ter também todas as licenciaturas, inclusive presenciais, também ter educação de jovens e adultos, né? Eu acho que esses são alguns elementos, né, que eu acho que é importante trazer, né? Mas o mais eu quero dizer é que nós precisamos estar muito fortes e unidos, né, para esse enfrentamento do Plano Nacional de Educação, para a gente assegurar a nossa defesa de uma educação pública, democrática, popular, emancipatória. A gente precisa assegurar a nossa defesa naquele Congresso. Para além disso também, acho que é importante trazer ontem a Zara, naquela reunião, a nossa secretária Zara, disse com todas as letras o quanto que nós vamos precisar lutar pelos recursos financeiros, né? Isso está colocado porque a gente tem um congresso que vocês sabem que é um congresso, uma grande parte desse congresso não continua não dando a menor bola para os esfarrapados do mundo, né? Então, é com eles, e por isso que a gente tem que estar junto e com eles lutar por uma educação pública para todos, todas e todos. A gente se coloca aqui à disposição para tantos outros momentos para a gente discutir. Obrigada por esse espaço. Obrigada, Cláudia.
tudo que a gente tem. Vamos dar 2 minutos para cada fala. E o que eu gostaria? Que vocês trouxessem um crachá. A primeira inscrita é a professora Anitta. Trouxesse assim, 2 minutos, porque a gente só tem 15 minutos para podermos finalizar. Tentar, eu tenho. Vou falar aqui no final. Queria começar assim. Nós sabemos que lá nas secretaria, nossas companheiras trabalharam o ano todo. Mas a nossa questão é que já se passaram 13 meses. E a política de EJA ainda não foi para a rua, ainda não está sendo implementada. Por isso, eu não faço questão. Então, o ministro, o deputado Chico, a Cláudia, sei que a Socorro também está aqui, está lá na secretaria. A gente precisa fazer chegar aos ouvidos do ministro e do presidente que os trabalhadores empobrecidos, as trabalhadoras empobrecidas desse país não podem esperar mais. A política de EJA tem que ser anunciada amanhã. Ela vai ter 5 anos, está muito atrasada, está demorando muito. Isso que a gente está se organizando. E, nesse sentido, a nossa resolução, a nossa moção de revogação da resolução 0121 está correndo. Nós já obtivemos as assinaturas das entidades suficientes, mas nós estamos fazendo a mobilização por ela. Então, o Newton e o Luquinha, o Rico, eles estão com as listas para coleta de assinatura e o texto da moção para que vocês passem nos eixos hoje à tarde, e o Daniel e o Newton, tá ali. Eles vão receber as listas com as assinaturas para que a gente possa entregar até as 9 horas da noite na Secretaria da CONAR. Então, isso é muito, muito, muito importante. E nós não queremos só 240 assinaturas, que é o que o regimento aprovou ontem à noite. Nós queremos 2.400 assinaturas. Aqui a gente quer todas as nossas listas assinadas e as pessoas sabendo que a resolução 0121 precisa ser revogada. Queria falar para o deputado Pedro, agradecer mais uma vez que o deputado é aquele que encabeça, junto com a deputada, a solicitação da constituição da frente parlamentar. O Chico já é assinante da frente, mas queria dizer para nós todos que a política nacional de EJA não é suficiente ser demandada pelo MEC, pelo governo federal, porque quem executa a EJA é o Estado e o município. Então, frentes parlamentares nos estados, audiências públicas nos estados, a gente tem que procurar cada um dos deputados dos nossos estados, para dizer para eles, da Política Nacional de EJA, esses dados que as companheiras trouxeram na mesa, são os elementos que nós precisamos para botar essa gente a ver os 70 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica. Não é possível que 70 milhões de brasileiros continuem invisíveis. E o deputado disse muito bem, os deputados federais não enxergam gente pobre. Os governadores não enxergam gente pobre. Os deputados estaduais e vereadores não enxergam o povo pobre desse país. Quem tem que botar essa gente a enxergar os nossos trabalhadores e trabalhadoras somos nós. Nós precisamos trazer para o nosso meio sindicato das empregadas domésticas, federações de trabalhadores na construção civil e por aí afora. Todos os trabalhadores que têm o direito a EJA e que não sabem que têm o direito. Nós temos que ir lá dizer para eles que eles têm o direito. Então, a nossa tarefa militante na defesa da EJA, falar com os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram esse direito violado ao longo da construção do Brasil. E falar para os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, mostrar para eles aonde estão esses pessoas. Se nós não fizermos isso, não adianta o MEC lançar uma política nacional de EJA,
porque o governador de direita lá no estado de Minas Gerais vai boicotar e não vai fazer. Nosso movimento precisa ser nacional, na horizontal e na vertical. Senão a gente vai ter pouco resultado. Embora o MEC seja o indutor da política, ele não é executor, nós temos que baixar a nossa mobilização nos estados e no minha linda, muito. Obrigada, gente. Acho que tá. Eu vou chamar, então, agora 2 minutos, e se você se sentir contemplado na fala, se retira aqui